Ô Elaine, como a casa espírita pode auxiliar alguém que está passando por este processo de doença mental? Acho que primeiro no tratamento através dos passes, né? Acho que é o primeiro momento. E há uma melhora, né? A gente percebe que há realmente uma melhora muito grande. E também no apoio aos familiares, né, Cláudio? Trazer esse apoio aos familiares também é muito importante. E conscientizando, então, que a gente fala sempre a gente vem falando muito no Caibar Schutel sobre a educação do espírito. Então, é a gente olhar aquele ser como um ser espiritual, né? Olhar o espírito, o que aquele espírito está passando, o que ele necessita e dar esse apoio. Então, através das palestras, através dos tratamentos, através do estudo, é o que a casa tem ajudado. E também quando já se encontram, né, algumas famílias na situação também de carência material, né, as casas espíritas também podem ajudar com o suprir, né, pelo menos essas necessidades materiais imediatas, mas principalmente através da fluidoterapia. Então, se a gente tem esses casos de obsessões, consegue ser trabalhado nas casas através do passe e vai aos poucos se demonstrando aí toda a melhora, né, do quadro. E muitas vezes essas pessoas acabam ficando na casa, né, Cláudio? Se tornam trabalhadores e não se afastam da casa, né? Deve acontecer muito isso lá no Manuel Bento também, né, Edson? Demais. Então, tem uma coisa que eu acho que tem que ficar... eu acho que a Elaine também pensa assim, né? Que você não pode, em função do tratamento espiritual, dispensar o tratamento médico. Ah, sim. De hipótese alguma, né? Verdade. Eu só queria fazer essa observação. A gente sempre fala isso, inclusive, né? O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, né? Então, o que a casa espírita pode fazer, na verdade, é contribuir para, primeiro, tentar um diagnóstico, né, de até que ponto aquilo é uma situação em que é uma alteração física que está provocando aquilo, ou uma influência espiritual. E se for influência espiritual, qual é o nível dessa influência? Porque você tem níveis, né? Os processos obsessivos, eles começam de uma forma simples, depois, se eles não tratados a tempo, eles podem virar algo um pouco mais sério, né? Dentro desses estudos que a gente faz. E é o que a Elaine colocou, na maioria das vezes são influências simples, leves, que nos passes são tratados, né? Tem pessoas que acham que o passe é milagroso. Não é isso. É que a pessoa, ao ouvir uma palestra, ela começa a mudar o seu padrão mental e o passe ajuda ela a se reequilibrar. Como ajuda a entidade também que está, teoricamente, orientando, influenciando, afastando. A todos. Isso, que é onde a Elaine, inclusive, coloca, que a maioria depois se tornam voluntários da própria casa. Quer dizer, elas foram ajudadas ali e elas acabam depois virando voluntários, né? Então tem tudo isso que tem que ser analisado. Mas quando chegam situações onde a coisa é pesada, onde existe uma influência muito forte, né? Aí o tratamento ele tem que ser um pouco mais... É longo, né? Além de longo, ele tem que ser especializado. Então, eu vou dar o exemplo aqui do Manuel Bento, tá bom? Tá. Sempre quando eu falo aqui... a minha referência é o Manuel Bento, porque é lá que a gente estruturou desta forma, né? A gente consegue hoje, através da orientação que a gente dá para os atendentes lá do DEPOI, que a gente chama, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento, né? Essas pessoas são treinadas, elas são orientadas a tentar identificar o tipo de influência ou de situação, para encaminhar as pessoas para os tratamentos. Então nós temos tratamentos que é um pouco mais leve, que acontece no salão, por exemplo, principal. Aí você tem tratamentos que são diferenciados no aspecto de passar por passes diferenciados também para atender aquelas entidades e a pessoa. Então você tem, por exemplo, influências de parentes desencarnados, que é um tipo de tratamento. Você tem tratamentos... São atendimentos separados, Isso. Então, por exemplo, nós temos ali tratamento para pessoas que estão portadoras de distúrbios, né, psíquicos, no sentido aí de que elas estão entrando num processo de depressão. Então é diferenciado. Nós temos um tratamento voltado para dependência química, que também é diferenciado.
Temos um tratamento voltado para pessoas portadoras de doenças, né? Câncer e coisa desse tipo, que também é diferenciado. Mas tudo isso é identificado ali na triagem que a gente faz, né? Então a casa ela pode se estruturar dessa forma. Sim. Né? E não tratar a coisa simplesmente como Nós temos tratamento específico para crianças, que também é diferenciado. Você vai conseguir misturar a criança com o adulto para ser tratado? E as teoricamente, também teoricamente, em termos espirituais, sim. Porém, fisicamente falando, não dá. Tem que separar. Porque a criança tem outro tipo de atitude, né? Outro tipo então tem que ter uma abordagem diferente. Né? Então, nesse aspecto aí, a casa pode ajudar em muito. E é aquilo que eu falei no início. Se a sociedade tivesse conhecimento, né, do espiritismo, tivesse conhecimento dessas influências, que, como eu já falei aqui, até médicos americanos já estão descobrindo, muitas pessoas não precisariam ser internadas. E, aliás, eu quero lembrar aqui, a instituição Manuel Bento foi fundada com base numa médium que quase foi internada no Juqueri, na época. Achavam que ela estava louca. Ela ia ser internada no Juqueri, que antigamente mandava lá pro Juqueri, né? Acho que nem sei se existe ainda essa instituição. Existe. Região ali de Franco da Rocha. Bom, as pessoas eram mandadas para lá. E ela quase foi internada. A sorte é que não foi. E aí descobriu-se que, na verdade, ela era médium. E com base na mediunidade dela se fundou o Manuel Bento. Olha que interessante. E quantos não passaram, né? Quantos? Nala Cedrac, questões mentais devem ser tratadas primeiramente nos consultórios médicos em conjunto com fluidoterapia específica. É isso aí. Antes de eu falar daquele caso, né, antes do intervalo, deixa eu falar a pergunta aqui da Raquel, que ela é de São Paulo. Ela diz: estou fazendo um tratamento espiritual, pois sofro de ansiedade muito forte, que causa síndrome do pânico, e tive por isso problemas gastrointestinais, não conseguindo me controlar. Por isso acredito muito no tratamento espiritual. Já havia feito uma vez e melhorei. Me sinto muito bem frequentando essas palestras e tratamento. E aí ela faz uma pergunta: como saber se tem uma ligação com o espiritismo? Sou leiga no assunto. E aí, né? Se o problema dela tem alguma ligação com alguma influência espiritual, será que é isso que ela quis dizer? Ou se ela tem uma ligação com o espiritismo. É ela que tem que responder. Ela tem que responder se tem ou não, né? A gente já falou, ela já disse que acredita, né? Que já teve um tratamento que foi positivo, e acho que ela está no caminho certo, buscar o auxílio dos espíritos, né? Porque se ela sofre desse transtorno de ansiedade por alguma influência de alguma entidade, né? Que de alguma forma se afinizou com ela, porque assim, o que ela tem que pensar é que ela de alguma forma atraiu, né, no seu campo vibratório a influência desse espírito. Na casa espírita, através das palestras, não só do passe, mas também do estudo, dela estar antenada com esses assuntos, vai fazer ela adquirir uma consciência e pode haver essa quebra dessa sintonia, né? E é por isso também que os passes causam esse resultado positivo. Então, se afasta aquela influência, mas por que ela mudou o padrão vibratório dela, e ela recebe aí todo o auxílio da espiritualidade, né? Na verdade, ela recebe esse magnetismo através do passe transmitido pelo médium passista, com reforço, né? A gente fala que a espiritualidade vem e traz aquele reforço, né, daqueles eflúvios espirituais, e ela vai conseguir esse resultado. O que ela pode fazer, até para ela se manter sempre no equilíbrio, assim que ela estiver um pouco melhor, estudar a doutrina, né? Buscar conhecimento e com certeza, sabe aquela história do se manter magro? Você se mantém magro mudando hábitos alimentares. Então a gente se mantém saudável espiritualmente também, mantendo hábitos que nos levam a essa saúde, né, espiritual. Eu queria fazer uma observação, não sei se a dúvida dela é com relação à mediunidade, se ela tem algum compromisso mediúnico, né? Com a doutrina. Com a doutrina. Não sei se a pergunta tem esse sentido, mas se for esse o sentido, eu também ia dizer para ela relaxar com relação a isso, né? Buscar o estudo e a frequência na casa. Se ela está se sentindo bem, continue fazendo a frequência. E se ela sentir que ela pode contribuir de alguma forma, vá contribuir.
né? Tem tanta coisa que pode ser feita, organizar fila, colocar aguinha. Nossa, tanta atividade que você pode desenvolver na casa espírita sem essa preocupação, né, de um compromisso espiritual. O teu compromisso é com você. Sem essa ansiedade, não põe mais esse peso, né? Não põe mais esse peso, o porquê, né? Eu queria reforçar que o compromisso tem que ser com ela e com a melhora dela. Se isso vai acontecer na casa espírita, ótimo. Se não, é ela que busque um caminho de felicidade para ela, entendeu? E as coisas se caminham de uma forma tão natural, porque a espiritualidade nos ajuda a todo momento, né? E então, quando a gente coloca muita ansiedade, a gente sofre, né? Confia no processo natural da vida. Tá bem encaminhada, já está procurando o auxílio espiritual, o tratamento, né? Através do passe, e as coisas vão se encaminhar por si. Você já deu um passo muito importante.